queridos, hoje eu vou pregar sobre tetelestai. Essa palavra tetelestai significa totalmente pago. Falar para o seu irmão, tudo está pago. Você sabia que toda dívida está pago? Quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele disse aquela frase, está consumado. Essa palavra, no original, significa tetelestai. Então, quando ele disse aquela frase, está consumado, ele estava dizendo, tetelestai, que significa está consumado, que no seu original significa totalmente pago. Você sabe que essa palavra era uma palavra usada no século I, quando um criminoso era preso, e ele tinha seus delitos, eram registrados em um papiro, e era uma cédula de dívida. Então, não tinha internet naquela época. Então, a dívida, Vinícius, que é advogado, não tinha internet para acusar. Então, ele estava escrito no papiro a dívida dele. Se ele era um assassino, estava lá a dívida dele. Ele é um assassino. Então, teria o dia do julgamento. Mas aí foi comprovado que ele já tinha pago ou ele era inocentado. Então, o juiz, ou ele cumpria a pena, na ocasião, para ser liberto, o juiz ia ser responsável pela sua soltura do condenado. Então, ele riscava a cédula, que estava escrito homicida, e o juiz dizia, tetelestai, já está pago. Então, ele já tinha sido pago. Quando Jesus disse na cruz, tetelestai, ele estava riscando todo o seu escrito de dívida. Tudo que você devia, pastor, eu devia, você nasceu com uma dívida enorme. Qual que é a dívida? A dívida do pecado. Todo homem nasce com uma dívida. Pastor, até as crianças, todo homem que nasce. Porque a dívida é dívida do seu... Não sei se você sabe, antigamente as pessoas morriam, as dívidas eram quitadas, sabia disso? Hoje não é mais. Então, quer dizer, seu marido está endividado, ele morre, deixa eu dizer algo para você, você vai ter que pagar. Então, antes de você morrer, quita a sua dívida. Quita a sua dívida. Eles ficam cobrando até o cara quando está morto. Então, quite a sua dívida. Por quê? Porque não quita. Não quita na sua morte. Então, toda criança que nasce, ela nasce com uma dívida. Qual que é a dívida? A dívida que foi constituída onde? Lá no Éden. Lá no Éden. Os pais dos seres humanos, foi o primeiro, ele deixou uma dívida enorme. Qual que foi a dívida? Ele deixou uma dívida quando ele pecou. E essa dívida, querido, nós herdamos essa dívida. Todo ser que nasce tem a dívida do pecado. E o que acontece? Alguém precisa pagar. É impagável a olhos humanos. É impagável, ninguém pode pagar. Então o homem não poderia pagar essa dívida. Então Deus fez o quê? Enviou Jesus para pagar essa dívida. Só Jesus poderia pagar essa dívida. Todo ser humano que nasce, querida, ele nasce com escrito de dívida. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia aí, ou leia aqui. Apocalipse capítulo 20, verso 12. A palavra de Deus diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achavam-se escrito neste livro, querido. Presta atenção. Todo ser humano está escrevendo uma autobiografia. Você está escrevendo uma autobiografia, e acredite, é um livro que está na mão de Deus, que está nas mãos de Deus. Está sendo registrado toda a sua vida. Imagine, Cris, desde pequenininha, todas as travessuras, todas as maldições, tudo escrito no livro. E nós vamos chegar diante de Deus. E cada travessura tem um registro lá, tem um protesto contra você. E você vai chegar diante de Deus para apresentar. Todo ser humano. Você sabe, as pessoas, elas falam que elas têm medo de avião. Quem tem medo de avião? Alguém tem medo de avião aqui? Ninguém tem medo de avião? Ninguém tem medo de avião?
Isso mostra que você tem a mente próspera. Eu tenho medo de ir de ônibus. Eu tenho medo de ir para o Nordeste de ônibus. Não tenho medo de avião. Sim ou não? Meu filho tem medo de avião, mais novo. Ele tem medo, mas ele andou quando era bebê, ele não andou nesse tempo. Ele fala, pai, eu tenho medo. Eu falei, você não tem medo de avião? Eu falei, não, pai, eu tenho medo de avião. Não, você não tem medo de avião. Você tem medo de morrer. É essa que é a verdade. Você não tem medo de avião. Você tem medo que o avião caia. Por quê? Você sabe que se o avião cair, você vai morrer. Então, em tese, todo ser humano, ele tem medo, ele fala que ele tem medo da morte. Mas ele não tem medo da morte, porque ele nunca viu a morte. Em tese, ele tem medo do desconhecido. O que vai acontecer? Mas vou te contar o que vai acontecer. Você vai estar diante de Deus. Essa é a última análise. Então, as pessoas, na verdade, elas têm medo da morte, porque aí outras ainda têm um pouquinho mais de luz. Elas falam assim, eu tenho medo do diabo. Não, filho, você não tem medo do diabo. O diabo está resolvido na cruz. Em última análise, você vai prestar conta, é para Deus. É para Deus que você vai prestar conta. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Então, toda a nossa história está sendo escrita no livro. Agora, imagine, querido, quanta dívida a gente não faz nesse mundo. Quanta dívida a gente não faz? Sim ou não, Eli? Já aprontou pra caramba, né? Fez cara de quem aprontou já. Não, a dívida não é dívida de dinheiro que eu estou falando, não. Estou usando aqui um trocadilho. Dívida de dinheiro é pouco que você faz. Mas imagine, uma hora nós vamos ter que apresentar em frente ao juiz. Não sei se você já ficou de frente do juiz. Alguém já ficou de frente do juiz para ser julgado aqui ou participar de julgamento? Cara, só de o cara chegar lá e olhar para você. Por que os caras são tão sérios, juiz, Marcelo? Fala para mim. É a profissão? É o jargão da profissão que tem que ser sério? Eu já tive diante do juiz, os caras são sérios pra caramba, cara. Só quando ele fala, aquele negócio você não pode mentir, eu fui como testemunha, você já fica assim, cara, eu não vou mentir não, não dou conta de mentir não. É assim ou não é? Agora imagine quando nós estivermos diante do reto juiz. Imagine. Você acha que ele vai dar risadinha para você, Marcelo? Não vai. Imagine quem chegar com dívida diante do juiz. Fala para o seu irmão, mas eu vim te contar uma boa do Evangelho. A sua dívida está paga. Se você se tornou um filho de Deus, a sua dívida está paga. E eu vou dizer algo para você, a sua dívida está paga hoje, a sua dívida está paga ontem, e vou dizer algo para você, a sua dívida está paga, que é aquilo que você vai fazer. Está paga. Irmão, só o fato disto, você já tinha que se celebrar, você tinha que se alegrar no dia de hoje, qual é o dia que nós comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Porque minha dívida está paga. Então, irmãos, nós vamos estar diante de Deus. Eu me lembro uma história linda. Já repeti isso várias vezes, vou repetir de novo, talvez você não escutou. Um homem de Deus tinha adulterado. Caiu na cilada do inimigo, adulterou. Casado, filho de Deus, adulterou. Traiu a esposa. E ele não se perdoava. Ele não se perdoava porque a culpa afligia a sua cabeça. A condenação afligia a tua alma. Então um pastor foi acompanhar aquele irmão e falou assim, irmão, o irmão é uma bênção na igreja. Fatos reais, só que não é história não. Não é história mesmo. E aí ele falou assim, pastor, eu não consigo, eu fiz algo de errado, eu me arrependi, mas todas as manhãs que eu acordo, vem a culpa, eu acabei com o meu casamento, destruí a minha esposa. Mas aí o pastor falou, a sua esposa te perdoou. Ele falou, mas mesmo assim eu causei um dano para ela. E toda vez que eu acordo, toda vez que eu vou comer, toda vez que eu chego em casa, eu olho para os meus filhos, eu me sinto digno de ser um pai exemplar. Quando eu vou dormir, eu tenho pesadelos, insônias terríveis pelo mal que eu fiz. E nada que o pastor falava para aquele irmão, nada, convencia que ele tinha sido perdoado. Então um dia o pastor, muito indignado, ele dormiu. O pastor, não o irmão que pecou. E ele teve um sonho. Que ele estava chegando no céu. E ele chegou no céu, quem recebeu ele? 2 anjos. E o anjo falou assim, que bom te ver aqui, pastora Renata. Aonde você quer ir? Ele falou, eu quero ir na sala que fica os livros da vida. E ele foi lá na sala. E ele falou que eu quero ir na sala, no livro daquele irmão. Qual irmão? O irmão que tinha adulterado a esposa. E ele foi lá então,
E ele viu a história dele, quando ele nasceu, quando ele cresceu, quando Deus o chamou para o ministério, dia do batismo, dia do casamento, o dia que ele teve filhos. E aí ele falou que teve uma ideia, eu vou no dia que ele aprontou. Tinha a data, tinha lá, não sei qual que era a data. Então ele foi na página do dia que ele tinha pecado. Chegou lá, abriu a página, presta aí, Miriam, sua Bíblia. Ele abriu a página lá, tal dia, 24 de março de 83. Sabe o que aconteceu? A página estava em branco. E ele olhou para o anjo e falou, não, tem alguma coisa de errado. O anjo falou, não, está tudo certo, aqui nós não erramos. Está tudo certo. Ele disse, não, tem alguma coisa de errado. Ele falou, não, esse dia, esse fulano, foi o dia que ele adulterou a esposa. Por que que não está registrado? E o anjo disse, sabe por quê? Porque Jesus já perdoou e apagou. Ele nem se lembra mais. E ele não pode escrever o que ele mesmo não lembra. Deixa eu falar algo para você, querido. A cruz do Calvário aconteceu algo nas nossas vidas. Uma santa amnésia em nós. Uma santa amnésia em Jesus. A cruz do Calvário significa que todos os pecados estão perdoados. Ele disse, tetelestai. Quando na cruz do Calvário, irmãos, vou dizer algo para você. Isso é tão simples de falar, mas tão difícil de entender. Você está perdoado. E vou dizer algo para você. A maior graça do Evangelho é isso, que nós estamos perdoados. Amém. Nós podemos viver uma vida sem culpa. Amém. Livre. Livre de acusação. Livre de toda a culpa, querido. Então, quando você estiver lá diante do seu livro, acredite, você não vai ter mais medo da morte. Por que você não vai ter medo? Você não vai ter mais medo da morte? Você não vai ter medo da morte, sabe por quê? Porque a morte agora não é fruto de temor para você. Você sabia que até quando você tem essa revelação, a morte para você não é mais peso. É leve para você. Até a sua dor diminui quando você entende isso. Que nós estaremos diante de Deus e para nós não vai ser penoso estar diante de Deus. Para nós vai ser uma grande alegria no nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Então fala para o seu irmão assim, não há mais condenação, querido. Romanos capítulo 8, verso 1 diz o quê? Não há mais condenação. Não importa o que você aprontou. Eu vim aqui dizer para você, não há mais condenação. Aleluia. Pastor, se tem condenação, não é Deus, é o diabo que está te condenando. Sim. É o diabo que está condenando. Pastor, mas vem umas coisas na minha cabeça. Eu acho que é o Espírito Santo. Irmãos, os crentes é tão atormentado que talvez você veja de outra igreja, o pastor todo dia acordava, fazia uma mensagem para atormentar a tua vida. Ele atormentava. É verdade, ele atormentava. Ele falava assim, você, Marcelo, pecador, se você não mudar de vida, você vai para o lago de enxofre. Você vai, praga vai vir. Tem pastor, você quer ver se o pastor, ele prega o evangelho? O que é o evangelho? O que Jesus pregou as boas novas? O evangelho é o quê? As boas novas é, Jesus Cristo morreu para te dar vida em abundância. Essas são as boas novas. Mas tem cara que acorda de manhã para fazer uma mensagem para te atormentar, só para mostrar que você é pecador miserável. Ele faz isso. E aí como que você fica? Fica mal pra caramba. Eu não estou contra ser crente, não. Você quer saber porque tem milhões de gente que não está servindo a Deus mais nas igrejas? Sabe por quê? Porque eles estão escutando mensagem de condenação. E a maioria chega na seguinte conclusão. Eu não estou contra de ser crente. Deixa eu dizer para você, eu também não. Fala para o seu irmão, você também não. Ninguém dá conta aqui. Quem não deu uma aprontadinha essa semana aqui? Levanta a mão. Quem não brigou com a esposa essa semana aqui? Levanta a mão. Quem não deu uma espiadinha assim, algo impuro, levanta a mão. Ei, pastor, o pastor está revelando hoje. Não, filho, isso é óbvio. Isso são obviedades da vida. São obviedades da vida. Quem não discutiu? Esses dias o Rodrigo me ligou. Só que ele me ligou sem saber. E ele estava discutindo com o gerente do posto. E aí, e eu fiquei, eu como sou um pastor, gente boa, fiquei escutando. Porque vai que ele fica muito nervoso e eu tento interferir. E ele discutindo com o gerente. Só que ele sabe esse negócio, esse celular de touch é terrível. Porque às vezes você aperta sem querer. E ele discutindo, gerente, sei o quê? Que você foi pagar, esqueceu o cartão, né? Esqueceu o cartão, só que eu estava escutando tudo. E eu falei, sei. Só que ele não sabia que eu estava escutando. E ele lá discutindo com o gerente.
E depois ele acabou a discussão com o gerente, né? Nem vou falar o que ele falou. Mas ele pegou leve, pegou leve. E aí eu falei, Rodrigo. Aí ele percebeu. Falei, Rodrigo, tá discutindo, tá bravo. E ele continuou bravo. Né, esse gerente, não sei o quê, que gerentinho, não sei o quê. Todos nós, irmãos, em algum momento. Um dia eu disse assim, se colocasse uma pessoa para morar com você, como seria o seu casamento? Deus me livre, pastor. Eu não dou conta de ter ninguém na minha casa, não. Por que você não dá conta? Pergunta para vocês, por que você não dá conta? Porque na sua casa você é você. Sim ou não, Patrícia? Dá conta? Tem alguém 24 horas lá? Não dá conta? Vou dizer para você, eu também não. Por quê? Porque nós somos falhos, irmãos. Desiste da ideia de ser perfeito. Desiste. Você não vai conseguir. Sabe que tem muita gente que está servindo Deus? Porque falaram para ele que quem deve ser perfeito. E aí ele descobriu que ele não dá conta. Aí sabe o que ele fala? Isso não é para mim. Mentira. Mentira que te contaram. Mentira que te contaram. Não estou dizendo para você aprontar, irmãos, ocasionalmente, uma coisa assim orquestrada, planejada. Sim, você fazer um plano para pecar, como pecar gostoso. Não, irmãos, larga disso, o pecado mata, amém? O salário do pecado é o quê? É a morte, você vai morrer, filho. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso. Mas acredite, o pecado é assim, sabe quando você está chupando uma bala drop, você engoliu, ai, sem querer? O pecado é assim, sem querer. Já engoliu uma bala drops? Sem querer? Esse dia minha cunhada engoliu a tampinha da latinha. Sabe aquele negocinho que abre da latinha? Ela engoliu e ficou travada na garganta. Eu falei, como que alguém engole isso? Ela engoliu, sem querer. O pecado em nossas vidas deve ser sem querer. Sem querer. Por quê, irmãos? Porque ele mata, o pecado mata. Ele destrói. Nós precisamos saber diferenciar. O que é colheita? Nós colhemos tudo que nós aprontamos? Não. Jesus colheu tudo na cruz do Calvário, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas o pecado tem consequência. Se você pular, subir aqui no último andar desse hotel e pular lá de cima, vai acontecer o que com você? Qual que é a consequência se você pular lá de cima? Vai morrer. Isso é colheita? Não, é consequência. Você tem que saber diferenciar o que é colheita e o que é consequência. Nós não colhemos nada do que nós aprontamos, irmãos. Tudo que você tem é pura graça. É graça que Deus te deu. Então, quando você sabe que nada vem de você, até mais simples e humilde e misericordioso você se torna. Porque não tem mérito em você. Tudo mérito é dele. Então, irmãos, eu vou falar algumas bênçãos da obra consumada da cruz do Tetelestai. Fala para o seu irmão assim, está tudo pago, querido. Está tudo pago. Eu vou dizer algo para você. Quando eu tive revelação de fato que estava tudo pago, a minha vida de pastor ficou muito mais leve. Muito mais leve. Um dia eu preguei, o irmão desceu e falou para mim, pastor, mensagem não foi boa hoje. Eu falei, miserável do capeta, já está me acusando aqui. Eu falei, não foi bom para você, irmão? Ele falou, não. Eu falei, mas foi bom para um monte de gente. Por quê? Porque o tempo todo o diabo quer acusar você. E o diabo vai usar a tua mente, vai usar pessoas que vivem com você para te acusar. E os crentes achavam que era o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está me mostrando o meu pecado. Larga a mão, o Espírito Santo ele quer mostrar o quanto você é amado, quanto você é abençoado. Quem mostra o seu pecado, o seu erro, é seu inimigo. Veja bem, se todo dia meu filho acorda, eu fico falando para ele, você é cabeção. Meu filho tem a cabeça grande. Você é cabeção. Você fica falando para o seu filho, Marcelo, ei, cabeção. Ei, cabeção. Meu filho outro dia chegou e falou, pai, estão me chamando que eu sou testudo, porque a família da minha esposa tem uma testa razoável. Testão, você é testão? Você foi chamado de testão? Várias. Meu filho outro dia chegou nessa conversa, pai, estão me chamando de testão. Eu falei, quem contou isso para você? Quem falou que você é testão? Você é lindo, eu falei para ele. Você é abençoado. Você é amado de Deus. Deixa eu falar algo para você. Ele é testudo? Vou mostrar a foto dele, você vai ver. O cabelo dele começa quase na nuca. Sabe quem lembrou? Sabe quem lembrou que ele é testudo? Foi os inimigos da escola. Mas nós somos pais, nós afirmamos, falamos que ele é amado, que ele é lindo. Amém. Seu filho pode ser feio o que for. Você olha para ele quando ele nasce, coisa linda. Mentira, pai mente pra caramba. Eu já vou visitar criança quando nasce, criança nasce feio.
feio. Quando meu filho nasceu, o Lincoln nasceu feio. O Isaac nasceu lindo, o Lincoln nasceu feio. E aí todo mundo lindo, lindo. Eu falei para Roberto, o povo mentiroso, hipócrita. Eu sou pai, o bicho é feio, mano. Mas é meu filho. Sim ou não? É meu filho, não importa, é meu filho. É bonito, meu filho é bonito. Mas o bicho era feio. Agora o Isaac nasceu bonito, mas o Lincoln nasceu feio. Deixa eu falar algo para você. Qual que faz mais bem? As crianças que falam que seu filho é feio, faz bullying com seu filho, qual que faz mal para ele? Falando o que ele é, porque ele é testudo. Sim ou não? Ele não é testudo? Ele é testudo ou não é? Qual que traz mais cura para ele? Apontar as falhas dele? Ou quando você é bálsamo e exalta as qualidades, aquilo que ele é? Qual que traz mais cura para o coração dele? As qualidades. Então, a partir de hoje, para de afirmar o defeito das suas pessoas. Para de afirmar os defeitos do seu cônjuge. Para de afirmar os defeitos dos seus irmãos. Afirme as qualidades. Para acusar, deixa que o diabo acusar. Amém. Fala para o seu irmão, deixa de se acusar. Deixa de ser ajudando o diabo, filha. Quando você fica afirmando os defeitos, você está trabalhando para o diabo. Porque quem que é o acusador? A Bíblia fala que quem que é o acusador, pastor Maurício? O diabo, ele acusa de quê? De dia e de noite. Ele não para. Não para de dia e de noite acusando. De dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Aí você quer ajudar ele ainda, filho? Deixa eu falar algo para você. Eu quero ser instrumento de bênção. Instrumento de bênção. Dificilmente eu vou afirmar o seu erro. Não é porque você não tenha, mas se eu dar só um feedback, você tem muitos. Mas deixa que o diabo te lembra. Eu quero te falar aquilo que você é. E o que você é mais importante aquilo que você fez. O que se você fez não distorce aquilo que você é. Amém? Sabe o que você é? Você é amado, você é abençoado, você é enriquecido, você é feliz, você é abençoado. É isso que você é. Pastor, não, mas eu estou triste. Mas você é feliz na cruz do Calvário. Isso é um momento, vai passar em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você é abençoado, nada vai mudar, nada vai mudar. Amém, querido? Qual que é a importância de uma vida, qual que é as bênçãos de estar tudo pago? Primeiro, querido, eu vou falar só 3, tem muito, mas eu vou falar só 3. Primeiro, a importância de uma vida sem dívida e sem culpa. Quando Jesus disse, tetelestai, está tudo pago, você vive sem dívida e sem culpa. Irmãos, quem é que já ficou, agora eu estou falando de dívida mesmo, quem é que já teve dívidas? Levanta a mão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual que é assim, a satisfação de quando você paga a dívida e quita? Oh, como que é, Dani? Você já comprou carro em 60 vezes? Quem já comprou? Quando você chega na última, quem conseguiu chegar na última de 60? Eu sempre vendo no caminho, eu nunca chego na última. Me dá agonia, porque o homem compra carro, passa 2 anos da agonia. E você quer trocar, da agonia, você não consegue. Mas se você conseguir ficar 60 meses firme, o Fábio chegou mês passado, pastor, a última. A última. O assunto nem era esse, mas é o seguinte, o estado de espírito do cara é tão alívio que ele pagou a última. Pastor, o Under Champion cantou até o hino do profeta, né, Fred Mercury, né? We are the champion. Não dá um alívio quando você paga a última? Imagine, essa dívida é pouca. Essa você pode pagar, mas existia uma que era impagável, que ninguém poderia pagar, mas Jesus pagou. E agora você pode viver sem culpa. Deixa eu falar para você. A culpa está no centro de 70% das doenças emocionais. É a culpa. O cara com depressão, ele tem o quê em última análise? Culpa. Culpa. Você sabia, deixa eu te dizer algo para você, você sabia, se você for em manicômio, agora não tem mais manicômio, né? Hospital psiquiátrico, uma grande parte que frequenta são cristãos. Você pode perceber, todo louco que surta, ele fala que é Deus, ele fala que é Jesus, ele fala que é o anticristo. Já percebeu isso? Tem uma correlação com isso. Por quê? Porque a maioria das vezes a religião faz pesar e aumentar a culpa do homem. A religião faz pegar e aumentar a culpa. Eu me lembro, quando eu fiz catecismo, primeira comunhão, chegou o dia de eu fazer a primeira comunhão e batizar e se formar na catequese. E aí, antes de se formar, tem que fazer o quê? Se confessar. Quem se confessou aqui? Não, eu acho o máximo aquilo. Eu acho o máximo. Eu fico pensando, imagine o padre, velho, quanta bobagem ele deve escutar.
Ele dá conta de escutar tanta bobagem. Por isso que padre vira pedófilo. Porque, irmãos, ele deve escutar tanta bobagem. Tanta bobagem ele deve escutar. E aí eu fui confessar. Mas você sabe, quando você faz catecismo, você é muito novo. E hoje, antigamente, as crianças mais novas pecavam menos que hoje, né? Você não pecava menos que hoje? Hoje os pecados são mais pesados, né? E aí eu fui confessar. E eu confessei para ele. E eu confessei, padre, eu desrespeito muito minha mãe. Hoje, uma criança de 12 anos, eles fazem muito mais do que desrespeitar a mãe. Acredita que eu estou te falando. E aí ele falou assim, meu filho, você está perdoado. Era um padrinho bem velhinho, assim. Ele era polônio, lá da Polônia. E ele disse assim, só reza 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria e você está perdoado. Quem já fez isso? Se o pecado fosse maior, tem que rezar mais, entendeu? Tinha que rezar mais. E aí eu fui perdoado. E como que eu saí? Se o homem me falou que eu estava perdoado, eu saí feliz pra caramba. Eu falei, vou batizar, me informei, estou perdoado. Agora imagine Deus te perdoando por tudo que você fez, que você vai fazer e o que você fez no passado. Como que é você? Como que é a sua vida? É uma vida livre, querido. Livre. Você é livre. Você é livre. E quando você faz livre da culpa, sabe o que acontece? Isso afeta até na sua autoestima. Eu sou livre. Não importa o que os outros vão dizer de mim. Eu sou livre. Não importa. Vou dizer algo para você. Quem se importa muito com o que os outros dizem é que gente que vive debaixo de culpa. Sou livre. Irmão, já imagina um pastor com culpa. Como ele vai exercer o ministério? Não consegue. A pregação foi ruim. Tem dia que foi ruim? Tem muitas vezes. Você vai ver muitas pregações ruins. Mas eu sou livre. Não vivo debaixo de culpa. Não vivo debaixo de culpa. Por quê? Porque eu tive revelação que Jesus pagou todas as minhas dívidas. E o diabo pode me lembrar. Conta a história que Martim Lutero estava dormindo. Martim Lutero é o reformador da igreja. E ele estava dormindo. E ele falou que certa noite o diabo acordou ele, no pé dele. Já pensou, Abel? O diabo te acordando? Deus me livre. E ele falou assim, você é pecador. Trouxe aqui a lista de pecados seus, mais de 200. Ele olhou, ele falou assim, deixa eu ver aqui, diabo. Olhou aqui. Não, é tudo verdade. Mas eu quero dizer para você, só que você esqueceu de uma coisa. Tetelestai, está tudo pago. Aleluia. E ele falou assim, agora bora embora que eu vou dormir. Imagina a frustração do diabo. Agora imagine você viver sem culpa, querido. Sem culpa. O que é uma pessoa com depressão? É culpa. Toda pessoa que tem depressão, ela está debaixo de culpa. Olha o que fala em Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois já, nenhuma. Fala para o seu irmão, nenhuma. Quantos creem que a Bíblia é verdade aqui? Diga glória a Deus. Não tem nenhuma. Tetelestai. Está tudo pago. Sabe esse termo tetelestai era usado também quando... Sabe, antigamente não tinha cartão de crédito, nem cheque. No primeiro século. Então, a pessoa ia para um comerciante. Quem comprou caderneta aqui? Quem tem da caderneta na quitanda? Comprou abobrinha na caderneta, pastor Maurício? Você também, Marcelo. Pode levantar a mão, você está com essa cara aí. Você tem cara que tinha caderneta. E aí, quando o cara fazia a compra no mês, então no final do mês ele pagava. E o que acontecia? Quando ele ia no final do mês pagar, ele pagava a dívida dele, o comerciante escrevia o quê na caderneta, nas contas dele? Tetelestai. Pago. O diabo fez uma caderneta. Com o seu CPF, com o seu nome. Mas Jesus veio e escreveu, Tetelestai. Tetelestai. Não tem mais razão para nós vivermos debaixo de culpa. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Agora, deixa eu te falar. O que acontece? O que gera? Qual que é o sentimento que gera, que a culpa gera? A culpa gera sérias consequências, querido. Primeiro, a culpa é um gerador de autossabotagem. Presta atenção. Muitas pessoas não servem a Deus porque elas não se sentem dignas. Muitas pessoas não servem a Deus porque elas têm debaixo de culpa. Não, quer dizer, você quer saber um negócio? Nós vamos fazer o batismo agora no meio do ano. Sabe qual é uma coisa que o mais pastor escuta em fases antes do batismo? Eu não estou pronto ainda. Sim ou não? O que ele está dizendo com quem não está pronto ainda? O que ele está dizendo?
Pastor, eu sou pornógrafo ainda. Eu dou mentira, eu pago as contas. Sabe o que ele está dizendo? Eu apronto pra caramba ainda. Essa aqui é a verdade. É ou não é? É que ele acha que o pastor é inocente. O pastor sabe, está lendo ele. Aí eu pensei, esse camarada está aprontando tudo. E quando ele apronta, ele chega em casa, o diabo fala assim, você aprontou. Você não é digno de ser crente. Aí ele fala, eu não vou batizar. Por quê? Porque eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto ainda. Sabe que eu fui de um tempo de igreja que quando a pessoa ia se batizar, nós tínhamos que fazer um curso. 10 semanas, para ver se eu estava pronto para se batizar. Quem é desse tempo aí? Meu irmão, vou dizer algo para você. Ninguém estava pronto. Foi tanta religião, ninguém estava pronto. Quem estava pronto, irmãos? Ninguém. Há um grande debate. Irmãos, há um grande debate. Ninguém está pronto. Há um grande debate hoje em dia, mas Jesus disse algo. Vinde a mim quando estão cansados. Vim como você está. Vem como você está. Como você está? Outro dia trouxeram para mim um caso lá, pastor. Todo batismo a gente senta com os líderes, com os pastores e fica passando caso por caso para aconselhar os irmãos. Aí chegou um caso recente que a pessoa fumava. E o líder falou, pastor, o líder, sabe aquele líder que ajudando o diabo? Pastor, tem um aqui que fuma. Pastor, é um absurdo. Vamos batizar fumar. Ele quer batizar, pastor, é um absurdo. Ele passa um absurdo, pastor, ele fuma. Eu falei, e aí, batizo ou não batizo? Mas eu não vou dar minha palavra. Primeiro que se eu der minha palavra, eu dito o ritmo da reunião. Eu falei, o que vocês acham? E vocês? Diz o quê? Eu falei, e fui falando, metade era da lei, metade era da graça, e metade não sabia o que estava fazendo na reunião, não falou nada. Não, porque tem gente que participa de reunião, ele não está, o dia que fica em casa assistindo, vale a pena ver de novo. Quem não está disposto a falar, não está disposto. Ó, se você está no lugar que você não pode falar, você nem deveria estar naquele lugar. Amém? Aí eu falei, então, já falaram, irmão? Vou dizer algo para você. Ele vai batizar fumando e nós vamos apagar o cigarro na água. Alguns anos atrás, isso seria uma blasfêmia. Sabe por quê? Mas essa é a verdade bíblica. Vinde como está. Vinde como está. Pastor, um absurdo, é pecado. Eu falei, me mostra na Bíblia onde está que não pode fumar. Te dou até semana que vem para você me mostrar. Falei para eles. Não, pastor, mas a igreja disse. Irmãos, nunca fumei. Não é bom você fumar. A fumar causa impotência, sabia, Marcelo? Sabia que causa? Pernicioso para a saúde. Causa impotência, câncer, doença, aumenta a pressão. Sim ou não? Seus dentes ficam amarelos. Um monte de coisa. Eu não fumo, nunca fumei, nunca vou fumar. Questão de fumar é questão de inteligência. Agora, deixa eu dizer algo para você. Tem gente que fuma, mas tem gente que mente. Tem gente que fuma, mas tem gente que como que diz? Como você olha, impuro? Sumiu a palavra. Não, mas não adultera. Tem gente que deseja mulher do outro. Tem gente que rouba, tem gente que cobiça. Só que esses pecados são subjetivos, ninguém vê, né? E nós preocupamos com aquilo que o homem vê. Que o homem vê. Aí vamos aumentar o nível agora. Agora eu vou acabar com a sua religião. Pastoria homossexual. Ixi, agora peguei pesado, hein, Jackson? Jackson, meu amigo teólogo. Sabe que nós estamos no dia. Isso aí, agora te assustei um pouco. Isso aí isso aqui você corta, hein? Isso aqui você corta porque o religioso não está pronto para escutar o que eu vou falar. E o homossexual, nós batizamos ou não? Depois você corta, hein, Vitor? Senão eu não quero ser processado. E aí, nós batizamos ou não? Pergunta para o seu irmão, o que você acha? Nós batizamos ou não? Não, quero que você dê uma opinião aí. Fala aí para o seu irmão, sim ou não? Sim. Aqui vocês estão sendo libertos da religião. É isso que você pensa ou você está... E aí, Rodrigão? Batiza ou não? É um dilema, assim, é um dilema ou não? Vai para o curso, 10 semanas. E depois de 10 semanas ele fica na igreja ou ele para de ir? Não, ele vai parar de ir. Ele vai parar de ir. Deixa eu falar algo para você, irmãos.
Jesus disse o quê? Vinde como está. Sabe qual que é o problema? O problema é que a religião disse para você, sabe o quê? Que você é o instrumento para mudar o outro. Nós não mudamos ninguém. Eu vou dizer para você, nós não mudamos ninguém, que você é incapaz de mudar você mesmo. Você não consegue se mudar. Olha para o espelho. Olha as suas imperfeições. Olha quanto você é chato. Olha quanto você fica insuportável na TPM, mulher. Olha como que você é mala sem alça, às vezes você fala e não cumpre. Para, irmãos. Para de ser hipócrita. Aí o irmão falou assim, pastor, amigo meu, recente agora, esse ano. Vou dizer algo para você, eu louvo a Deus que nós estamos sendo libertos da religião. Sabe por que não estão vindo homossexuais do nosso meio no culto? Sabe por quê? Isso é um sinal que a igreja está atraindo, não está expelindo. Amém? E aí a irmã chegou, pastor, amigo meu, amigão meu. Falou, pastor, vou sair dessa igreja. O irmão que nasceu na igreja. Por quê, irmão? Eu tenho um filho jovem, tenho um filho adolescente, eu percebi que tem casal de homossexual na igreja e eu percebi que o senhor não fala nada de púlpito. E aí ele então falou para a irmã, irmã, o que você espera que eu fale? Você tem que voltar à pergunta, né? O que você espera que eu fale? Não, você tem que repreender o pecado. A irmã falou. E aí o pastor falou assim, vamos supor, eu adoro quando nós damos resposta em forma de história. Jesus fazia isso, né? Certo homem, Jesus fazia, certo homem, tinha 2 filhas. E a filha dele ficou terminantemente doente, Patrícia. E ela correu para o hospital. Sim ou não? Não é isso que nós fazemos quando os filhos estão doentes? E aí você está com a Sara no colo. Vamos supor que a Sara é homossexual. A Sara está doente. E aí chega no hospital, a pressão dela está caindo, o batimento caindo, ela está com falta de ar, quase morrendo. Tem 2 seguranças na porta e fala, ela não vai entrar. Não, minha filha está doente, mas esse hospital não entra doente. Esse hospital só entra sadios. Você entendeu a parábola? Sabe o que aconteceu por muitos anos na igreja? Os crentes ficavam impedindo o doente de entrar. E eles morriam do lado de fora. E o único lugar que pode curar o homem é quando ele escuta a palavra de Deus. Amém. E é no meio da igreja. Amém. A fé vem por ouvir. Se eles não podem sentar para ouvir, eles nunca vão mudar. É aqui que é o lugar. É aqui que é o lugar de ser amado. É aqui que é o lugar de ele ser aceito. É aqui que é o lugar de ele escutar que Deus falou para eles, tetelestai. Aleluia. É aqui que é o lugar. Amém. Você trabalha como maqueiro para carregar para dentro ou você é a segurança que fica na porta expelindo o pecador? Primeira coisa, culpa. Segunda bênção que o tetelestai nos trouxe é que Satanás somente terá poder sobre sua vida se você não crer na palavra. Então, Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 2, verso 15, que despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desespero, triunfando deles na cruz, querido. Outra questão que também atormenta alguns irmãos é o receio de que, dependendo do que fizeram do passado, precisam quebrar maldição, anular um pacto. Meu irmão, presta atenção que eu vou te falar. Você não precisa anular pacto nenhum. Se converteu, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Aleluia. Tudo. Tem irmão que fica dando bônus para o diabo, moeda para o diabo, comida para o diabo. Ele fica exaltando o poder do diabo. Vou dizer para você, olha o que Paulo fala, despojando os principados, mandando embora, vencendo os principados e potestades, publicamente os expôs ao desespero. Presta atenção, quem foi desprezado foi o diabo. Não foi você. Ele não tem poder sobre nós. Pastor, mas se o diabo ouvir... Tem irmão que ele não lidera na casa de Deus. Sabe por quê? Que ele fala, se eu liderar, o diabo vai atacar minha família. Larga de bobagem, de ser místico. O diabo não pode tocar você, filho. Pastor, um dia um irmão perguntou, pastor, o diabo não ouve, né? O que eu falo. O que eu penso, né? Ele só ouve o que eu falo. Ele não ouve o que eu penso. Eu falei, larga de ser idiota, filho. O diabo sabe tudo, até o que você pensa. Até eu, convivendo um pouquinho com você, eu sei o que você pensa.
pelo seu comportamento. Sim ou não? Eu sei o que você pensa. Sim ou não? Eu sei o que você pensa. Agora o diabo, imagina, a Bíblia fala que ele está ao derredor, querendo te tragar. Ele vê o seu comportamento, ele está na sua casa. Você não sabe que ele não sabe que você está planejando aprontar, ele sabe. Você nem falou, mas como ele sabe? Ele sabe porque ele é um ser milenar, filho. Dotado de inteligência. Se você trabalhar um pouquinho com gente, você vai começar a perceber o comportamento, você sabe a decisão que a pessoa vai tomar, você sabe se a pessoa está aprontando. Você sabe, por que você sabe? Porque a experiência, a expertise de trabalhar com gente, ser humano é tudo igual, eles reagem tudo igual. Você sabe. Eu sei quando minha esposa está com raiva de mim. Ela nem falou. Mas ela está com ódio mortal, eu sei. Eu fico olhando para ela assim, nossa, ela está com vontade de me matar agora. Mas só o olhar dela. Eu sei, sim ou não? Eu sei quando o crente está aprontando, eu sei quando o crente está aprontando, sem falar. Como você sabe, pastor? Primeira coisa, ele começa a fugir. O crente que quer aprontar, ele começa a fugir. Ele quer fugir, ele começa a fugir. E aí ele começa a se vitimizar, ninguém liga para mim. Porque é a síndrome de Adão, sempre a culpa é os outros, nunca é ele. Eu falei, esse cara está aprontando. Está aprontando. Se não está aprontando, está planejando. Pastor, você leu o pensamento? Não, eu leio o comportamento. Seu comportamento fala. Pastor, mas eu não falei. Mas o seu espírito fala o tempo todo, filho. O seu espírito fala. Outro dia eu estava confrontando um irmão, pastor da igreja. Confrontando o irmão. Eu falei, você está dizendo então que você sabe mais do que eu? Falei para ele. Eu tive que falar, não que ele não possa saber. Mas ele é arrogante, eu quis pegar ele na unha. Eu falei, então você está dizendo que você sabe. Você é o mestre, eu sou o aluno. E ele falou, não, pastor, eu não quis dizer isso. Eu falei, então você não quis dizer com palavras, mas seu espírito fala o tempo todo. Porque o homem espiritual discerne as coisas no espírito. Amém? Fala para o seu irmão, você tem que ser homem espiritual. Você, mulher, quando seu marido quer aprontar, você tem que discernir no espírito. Só de olhar, você está aprontando, caba sem vergonha, você está aprontando. Você tem que conhecer o Tiago assim, ó. Que quando ele pensar, você já sabe. Porque toda vez antes do cara cair, ele pensou. Sim ou não? Hein, Clécio? O maridão pensar, você já... E mulher sabe que mulher, ela é mais esperta, né? Mulher, ela tem a visão além do alcance. Ela tem a visão, ouve. Sabe, mulher ouve vozes, sabia, né? Mulher ouve tudo. Mulher ouve tudo. Mulher tem poder. Deus deu um poder para a mulher. Eu saio de casa, falo para a esposa assim, amor, eu vou para a igreja. Daqui 5 minutos ela liga e fala, você está onde? Eu falei, onde que eu estou, irmão? Amor, onde que eu estou? Onde que eu estou? Eu falei, eu estou indo para desfilar carnaval. Onde que eu falei que eu ia? Ah, tá, indo na igreja, tá bom, então, tá bom. Te amo. Mulher esperta é assim. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Não importa o que você vai falar. Tem irmão que é tão tolo e tão místico que ele fala assim, eu não posso falar meus planos, senão o diabo vai escutar e ele vai impedir de eu comprar uma casa. Ninguém pode saber. Larga de ser besta. Larga de ser bobo, mano. O diabo sabe, filho. Você está guardando dinheiro, você fala com a tua mulher, o diabo sabe. Você vai no gerente, conversar com o gerente, eu não posso falar que o diabo vai ouvir. Larga de ser... Eu nunca vi gente tão retardada que nem crente. Larga de ser místico, porque crente é místico. Percebeu como crente é místico? Mais interessante que ele foi despojado. Se alguém falar isso para você, fala assim, eu vou falar, que eu vou me alegrar, eu vou profetizar, eu creio pela fé. E o diabo pode escutar, mas não estou nem aí para o diabo, porque maior é que está em mim do que está no mundo, filho. Amém. Maior é que está em mim. Amém, queridos? Olha aqui fala a Bíblia, né, em Colossenses 2,15. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás, acusar vocês de pecado. Olha o que a Bíblia diz. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás, acusar vocês, e exibiu publicamente ao mundo inteiro e o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados, querido. Todos os pecados. Deixa eu dizer algo para você. Todos os seus pecados foram perdoados. Amém. Todos. E a culpa não faz mais parte. Então, toda vez que você tiver culpa, acredite, não é o Espírito Santo que está falando na tua mente. Pastor, como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando ao meu interior ou é o diabo? É simples. Vou te fazer uma regra simples. Quer aprender? Toda vez que uma voz vier e afirmar o seu erro, é o diabo. O Espírito Santo não afirma, não. A Bíblia diz,
Jeremias, que pensamentos de paz e não de morte, o Senhor tem ao meu respeito. É pensamento de paz? Não, é de morte, é o diabo, rejeita. É de paz? É o Espírito. Eu digo amém. É de morte? Não é de Deus. Porque, presta atenção, Deus nem vê você pecador. Quando Deus olha para você, ele enxerga quem? Cristo. Cristo tem pecado? Então, Deus não está te vendo pecador. Você está coberto de Cristo. Então, Deus não vê você pecando. Deus não vê você pecando. Pastor, você está falando isso, eu vou aprontar para caramba. Se você aprontou, é que você não conheceu a graça. Se você viveu uma vida deliberal, pecando por quê? Porque quem foi perdoado, muito ama. Se você descobre que uma pessoa te ama muito, Marcelo, te ama muito, e tem uma pessoa que te odeia muito, as duas te convidam para jantar, você vai jantar onde? Na que ama ou que te odeia? A que ama. Por quê? Porque ela te ama. Sim ou não? Então Deus te ama muito. Você quer viver como porco na lama do pecado? Qual que é o sinal de quem tocou a graça? Ele fica mais santo do que ele era. Ele dá mais do que ele dava. Ele se rende mais do que ele se rende. Por quê? Porque você quer viver com quem você ama. Pastor, então e esses crentes que conheceu a graça e vivem pecando? Mentira. Que quem conheceu a graça não quer voltar a viver como porco. Essa que é a verdade. E por último, querido, última bênção, Jesus quitou a nota promissória. No verso 13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Então, antes de mim e de você se converter, nós estávamos mortos, querido. Mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, fala para o seu irmão, tetelestai, querido, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário. Diga glória a Deus, querida. Vou dizer algo para você, irmãos. Deus cancelou toda nota promissória. Toda nota promissória está cancelado. Pastor, então eu não devo mais? Não deve mais. Mas por que você vive ainda com culpa? É só ir lá no cartório, está pago. É só no cartório da Baixa. No Proterra, que a Cris trabalha no cartório. Sim ou não, Cris? O cara pode pagar a dívida, mas o nome dele ainda fica... Não nome sujo, nunca mais fala que seu nome está sujo. Seu nome está limpo pelo sangue de Jesus, amém? Seu nome está restrito. É mais educado, né? E aí o cara tem que fazer o que lá no cartório? Ele paga, mas o que ele tem que fazer lá no cartório? Depois lá tem que dar a baixa e limpar o nome. Tirar a restrição. Tirar a restrição. Tem muito crente que está com dívida e ele acha que ele está endividado. Mas o que ele não sabe é que alguém já pagou. É só ir lá no cartório e dar baixa na restrição. Deixa eu falar algo para você. Você tem que dar baixa na restrição. Como que eu dou baixa, pastor, na restrição? Pela fé. Falando, Deus, eu aceito o Senhor, sou filho, e meu escrito de dívida está pago em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Nós comemoramos o dia da ressurreição. Pastor, Cristo, ele reviveu nesta data? Vou ser bem sincero para você, não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pastor, Cristo nasceu no Natal? Também ninguém sabe, provavelmente não. Mas uma coisa é fato. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu. Se ele morreu algum dia. E se ele reviveu em algum dia. Sabe? Não sei de você. Eu revivi no dia 20 de abril de 2001. Qual o dia que você reviveu? Lá no seu livro, lá vai estar escrito o dia que você reviveu. Eu revivi no dia 20 de abril. Eu sei o dia. Eu não sei o dia. Eu fui para Israel e nós fomos no Jardim da Tumba. No Jardim da Tumba. E aí, eu perguntei para a guia,
qual é a certeza que Jesus foi enterrado aqui e que ressuscitou aqui? Ela falou assim, certeza absoluta nós não temos. Mas faz de conta que você era vizinho de Jesus na época. Há 2000 anos atrás. Certo? E Jesus fosse enterrado do lado da sua casa. O que você falaria para os seus filhos? Ó filho, hoje vou te levar na casa em que Jesus foi enterrado. Você falaria isso para o seu filho, Marcelo? Aí você ficasse velhinho, o que você falaria para os seus netos? Todos os netos. Eles tinham muitos netos, né? Isso aí a guia me contando. Reunia num dia como esse para comemorar a Páscoa, comprar bacalhau, ou assar um cordeiro, uma picanha, não tem problema. E contasse para os seus netos. O que você acha que os seus filhos, você morreu, seus filhos contariam para os filhos dele? Meu pai morou na casa do lado de Jesus para enterrar. O que seus bisnetos falariam para os filhos dele? Isso é a guia me contando. Meu bisavô morou na casa do lado de Jesus, foi enterrado. Passou 1000 anos. O que Davi falou? O mestre nasceu aqui. Falou para os filhos dele. O que os discípulos falaram? Eu convivi com Jesus. O que nós estamos falando? Que ele ressuscitou. Sabemos o dia? Não sabemos o dia. Mas o nosso espírito e a nossa alma fala daquilo que nós não vimos. A tua alma fala daquilo que você não viu. Muitas vezes eu falo para minha esposa, eu acordo com saudade do céu. Sabia disso? Quem já acordou com saudade do céu? Já falou assim, Maranata, Deus, não vejo a hora de tudo acabar e ir para o céu. Já acordou? Já teve esse sentimento? Já? Você já foi para o céu? Mas tem alguém que já foi e está dentro de você. Ele clama o céu. Alguém que está dentro de você faz você sentir saudade de algo que você nem experimentou ainda. Todo ímpio, ele tem saudade daquilo que ele não experimentou. Sabe por quê? Porque toda criatura vai se voltar para o seu Criador. Hoje nós estamos aqui comemorando que ele pagou a nossa dívida. Só o fato de você ter revelação disso é um fato de se alegrar, sentar na mesa com a sua família e falar, eu vou te contar hoje a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é que ele morreu e pagou nossos pecados e ressuscitou para nós ressuscitarmos. Amém? Fique de pé no seu lugar.